Meu nome é Marcos Uchoa, na verdade é Marcos Uchoa Cavalcante, mas todo mundo me conhece mais Marcos Uchoa. Sou repórter da TV Globo, já vou fazer 30 anos na TV Globo. Em termos de carreira, seriam 33 anos, porque eu trabalhei 3 anos na TV Manchete também antes disso. Bom, hoje eu estou no esporte da Globo, basicamente eu faço matérias especiais sobre assuntos olímpicos, mas não só. Às vezes acontece, por exemplo, agora eu vou cobrir a Eurocopa na França. Eu não iria fazer isso, obviamente não tem nada a ver com as Olimpíadas, mas tem a ver com o meu passado. Eu fui correspondente em Paris, quase 4 anos lá, e por causa dos atentados em Paris recentes, do último ano, e a chance muito grande de, eventualmente, espero que não, mas se é possível que tenha atentados novamente, aí preferiram que eu fizesse essa cobertura, caso, digamos assim, eu tenha esse perfil em que eu comecei no esporte, mas eu passei para geral e eu tenho uma particular interesse e experiência na área internacional. Então, por conta disso, eu vou cobrir a Eurocopa. Mas, de uma maneira geral, essa minha volta ao Brasil se deve mais à questão das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, sei lá, o esporte é muito rico, tem muita coisa, e o que eu tento mais é trazer para o esporte um olhar que mostre o esporte inserido na sociedade, na cultura, não simplesmente uma brincadeira. Porque o esporte, no final das contas, é uma brincadeira. Bom, eu não tenho um perfil muito normal de estudante, porque eu não fui fazer comunicação porque eu queria ser jornalista. Na verdade, eu fui fazer comunicação para tentar um pouco acalmar a minha mãe, porque eu já tinha feito sociologia, tinha largado, tinha feito medicina, tinha largado, e a minha mãe estava um pouco impaciente com esse filho que, enfim, estava pulando de galho em galho e não fazia nada, não acabava nada. E na época, quer dizer, quando eu larguei a medicina, ela falou, já que você passa nos vestibulares, passa nas coisas, vai trabalhar. Então vai fazer um curso para ser fiscal, de renda, se não me engano, era, e aí você vai trabalhar, não mexe mais o saco, enfim, aquela coisa que os pais às vezes chegam uma hora que ficam um pouquinho impacientes com os filhos. E eu não tinha muito o que fazer, quer dizer, enfim, fui fazer esse curso, achando que, bom, enfim, não gostando, a ideia de ser fiscal não era algo que me interessasse, mas eu conheci a minha mulher lá, o que foi uma coisa sensacional, quer dizer, valeu muito porque eu conheci a Tereza no primeiro dia, e me interessei no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro olhar, e a gente depois começa a namorar, enfim. E, obviamente, porque a gente estava namorando, o curso não estava funcionando muito bem, já que o interesse era nulo. Já era de pequeno, ficou menor ainda. Eu tinha 2 amigos que faziam faculdade na faixa, a faixa era muito boa na época. E uma era a Isabela Scalabrini, que hoje é apresentadora do MGTV, e foi repórter do esporte aqui há muitos anos. E o outro era o Ailton, que trabalha como editor de imagem, enfim, e eles estudavam na faixa. E aí eu fui para a faixa por causa disso. Na época eu fiz um concurso, etc e tal, eu peguei bolsa integral, porque eu fui bem no vestibular. Enfim, e comecei a estudar. E por conta da vida e da Tereza e de outras coisas, eu fui fazendo o curso de jornalismo muito mal. A culpa não é da faixa, a culpa não é dos professores, não estou dizendo que todos os professores eu tenha gostado, enfim, é normal, você gosta de alguns, não gosta de outros. E eu me tranquei matrícula acho que 2 vezes, eu demorei 6 anos para me formar. Então eu sou um caso que realmente não é um bom exemplo, mas eu sou um exemplo de que há sempre esperanças, de que mesmo um mau aluno pode ficar um bom jornalista. Quer dizer, então, o que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi na leitura. Quer dizer, eu sempre li muito, eu leio desde criança muito. Jornal, livro, qualquer coisa, eu leio muito. E isso, obviamente, foi a diferença. Quer dizer, essa diferença também faz eu falar vários idiomas. E eu fui aprendendo inglês, francês, de francês eu aprendi italiano, aí espanhol, enfim. Então, quando eu começo no jornalismo, eu já falo esses idiomas todos, e depois aí eu estudei alemão e russo, que eu nunca aprendi a falar tão bem quanto eu falo os outros, mas que eram línguas que também me permitiram abrir portas, digamos assim, e ter um acesso a entrevistados e a pessoas de uma boa vontade, digamos assim, que você falar um pouco de um idioma sempre ajuda. Eu me formei, eu começo no meio do ano de 78 e me formo em julho de 84, quer dizer, eu te juro que eu me lembro do Quintais, que era um professor que
falava muito da Veja, porque ele tinha trabalhado da Veja, eu acho que era Roberto Quintais, não me lembro, tinha um outro, estou com a cara dele aqui, mas não estou lembrando do nome. Enfim, estamos falando, eu nem sei se esses professores ainda existem, né? Então vamos falar sério, gente, faz muito tempo isso. Eu estava a uns 20 metros do gol e chutei. Foi um chute decente. Mas o goleiro deles estava se movendo para a direita para fazer a defesa. E de algum jeito, Joe Gatchens conseguiu tocar com a cabeça e desviar para o gol. Olha, eu só fui repórter na minha vida. Realmente também tem isso um pouquinho de original. Eu sempre fui repórter, sempre gostei de ser repórter e nunca quis deixar de ser repórter. Quer dizer, eu fui um pouquinho, alguns anos, chefe do escritório de Londres, mas assim, porque o cargo era esse, tá falando, mas na prática eu nunca mudei a minha atuação, minha função. Eu sempre quis estar na rua fazendo matéria. Eu estou cercado de jornais, na realidade também programas de rádio, programas de televisão. A Europa inteira está parada exatamente discutindo, conversando, chorando e lamentando os eventos de ontem. Mas eu acho a coisa mais divertida realmente em jornalismo é ser repórter. Porque é a função que você tem mais senhor do que você está fazendo. Você decide que perguntas fazer, você decide que imagens você gostaria, como você constrói o texto, como você conta a história, como você vai pesquisar. Você tem uma autonomia que outras funções eu acho que não tem tanto, entendeu? E eu acho que principalmente é mais divertido. Você está na rua, você está conhecendo gente, você está conhecendo lugares, você está podendo se imaginar na vida de pessoas que você jamais teria acesso. Hoje, teoricamente, você pode falar, não, todo mundo pode ser jornalista. Sim, mas o fato de todo mundo ser jornalista não significa, por exemplo, eu bater uma bolinha não quer dizer que eu posso ser jogador de futebol, entendeu? E quando eu falo isso, não é tanto em relação à formação. Eu, por exemplo, ao contrário de muitos, eu não sou a favor do diploma, do reconhecimento da profissão como uma obrigatoriedade do diploma. Por quê? Porque eu acho que o diploma obrigatório, ele impedia que muita gente pobre não pudesse ser jornalista. E eu acho que as características principais de um bom jornalista são características humanas. Quer dizer, você tem que ser curioso, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber contar uma história. Enfim, eu acho que tem várias características que são características. Minha avó, por exemplo, daria uma ótima jornalista. Agora, é claro que uma faculdade ajuda muito a você entender os instrumentos que você pode usar, a maneira como você pode fazer, enfim, te facilita muito a aprender isso. A primeira guerra, digamos assim, eu cobri a intifada em Israel, na Palestina, mas a primeira guerra que, digamos assim, que as pessoas se lembram mais de mim foi na Guerra do Iraque. E a Guerra do Iraque continua a ser um antes e depois na política internacional. A Guerra do Iraque, para mim, marcou muito porque, tecnologicamente, já foi uma mudança enorme. A Globo estava num momento de muito pouca grana, estava uma crise econômica na Globo na época, e foi pela primeira vez que se usou a internet para fazer cobertura. Nunca tinha sido feito assim. Marcos Uchoa, a capital do Kuwait, onde você está neste momento, também foi atingida por mísseis? Olha, vocês podem ouvir agora já os sons das sirenes recomeçando. Ouçam agora. Essas são as sirenes aqui na capital do Kuwait anunciando mais um ataque. O que eu achei que foi mais legal é que nós fizemos uma coisa muito diferente. Eu não queria ficar em hotel em Bagdá, porque eu acho que existe uma bolha de jornalistas em qualquer cobertura de guerra. Quando você está com os jornalistas, todo mundo fala entre eles, todo mundo volta, enfim. E você sabe pouco do que está acontecendo, porque você tem pouco contato com as pessoas locais. Então eu queria ficar na casa de alguém. E obviamente não era fácil, não vou bater na porta de alguém em Bagdá, mas a gente estava no Kuwait tentando o tempo todo ver se a gente conseguia algum contato, e a gente acabou conseguindo um contato com um cara que era do Kuwait, que tinha sido casado com uma mulher iraquiana, e depois da invasão do Kuwait pelo Iraque, ele nunca mais pôde voltar. Então ele não via essa mulher dele, ele tinha outra mulher no Kuwait, o islamismo permite isso. Mas ele não via essa mulher há muito tempo. Conhecer essas pessoas e ver de fato o que era ser normal numa situação tão anormal, que eu acho que pautou um pouco o jornalismo que eu sempre quis fazer. Eu acho que o bang-bang, o estar ali, o tiro, não sei o quê,
Eu não acho isso, primeiro, nem relevante. Porque você, como jornalista, quando você está no bang-bang, primeiro que você tem que se proteger. Você não quer morrer, né? Segundo, o que você, de fato, você quer ali, né? Mostrar que está tendo um tiroteio? Bom, que novidade é essa? Isso é uma guerra, né? A tua capacidade de mostrar alguma coisa é pequena, de entender alguma coisa é pequena. A Globo botou a gente para fazer um curso de áreas perigosas, de guerra, antes de ir. E uma das coisas que ensinaram a gente é que demora muito para você entender de onde o tiro vem. Só em Hollywood que você sai um tiro e o cara já sabe de onde a bola vem. Não é assim na vida real. Então eu sempre evitei ir para frente, para tiroteio, porque eu não acho que nem seja o meu papel. Eu conheço jornalistas, até porque ao longo de guerra você vai conhecendo outros jornalistas de outros países que adoram guerra. Mas eu acho muito estranho você, como pessoa, adorar guerra. Quem gosta de ver gente morta? Quem gosta de ver gente despedaçada? Eu acho muito estranho, entendeu? Eu acho que isso faz muito mal. Hoje, na dificuldade que existe para você entrar no meio de comunicação para trabalhar, algumas qualidades você precisa ter. Eu acho que falar idiomas, sem dúvida, é uma coisa que ajuda. Me ajudou muito, eu acho que de maneira geral ajuda. Mas eu acho que tem uma coisa que você tiver que fazer é ler. Eu acho que nada é comparável à leitura. A leitura é um espaço de imaginação. E você contar uma história se deve basicamente à tua imaginação. Como é que eu vou começar, como é que eu vou acabar, como é que eu vou rechear, o que é que eu vou escolher. Enfim, uma historinha que você conta para o teu filho, uma historinha que teus pais contavam para você, é uma historinha construída. Construir isso é experiência. É você ler e ver as várias maneiras das pessoas mais brilhantes do mundo de contarem coisas. E não é ler internet. I'm sorry, mas realmente não é internet, entendeu? A leitura da internet já está provada, é uma leitura muito fraca. As pessoas não conseguem ler muito tempo na internet, elas se distraem, logo entram para ver outra coisa. Não, tem que ser livro, tem que ser num espaço de concentração, você tem que andar com o livro, para que você, quando você está no ônibus, para quando você está esperando numa fila, aquilo ali não seja um problema para você, você está esperando a aula começar, você está lendo e ali naquele momento você com aquela história, com aquela vida que você está descobrindo. Então eu acho que não é só por causa do trabalho. Eu acho que é uma recomendação que vale para você como pessoa.